Se você está procurando como salvar o retorno de uma procedure dentro de uma tabela do SQL Server, esse vídeo é para você! Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Josué da DBA Pro e hoje nós vamos ver 4 formas de você salvar o retorno de uma procedure dentro de uma tabela do SQL. Então já dá um joinha pro vídeo, compartilha com teus amigos que querem melhorar de vida com SQL. Beleza? Bom, para começar eu criei um banco e uma tabelinha onde nós vamos salvar os resultados dessa proc aqui. Se a gente executar ela, o retorno é um result set bem simples, com uma linha e 2 colunas. Para nós salvarmos esse resultado em uma tabela, ao invés de mostrar na tela para o usuário, como nós fizemos aqui em cima, a forma mais usada é com certeza o insert exec, onde a gente simplesmente faz um insert na tabela a partir do resultado do comando execute. O único requisito aqui é que as colunas da tabela, onde a gente vai salvar as informações, sejam iguais às colunas que retornam da nossa proc. Então, se nós selecionarmos esse comando aqui, dermos um F5, você vai ver que aparece só a mensagem ao invés do resultado, como tinha acontecido antes. E se a gente der um select aqui na nossa tabelinha, o resultado da proc vai estar salvo aqui dentro. Barbada, né? O segundo método é uma variação do método 1, porém a gente vai utilizar o openRow7 para executar a procedure. Esse método é legal porque você pode buscar dados de qualquer servidor da rede, não se resume somente ao servidor local. E para usar esse cara, você precisa primeiro rodar esse scriptzinho aqui de pré-requisitos, que eu já rodei na minha máquina, e o que ele faz é ativar as queries distribuídas. Depois de você ter rodado esse scriptzinho, é só configurar os dados da conexão como eu fiz aqui, ó, e executar esse insert select para jogar os resultados da proc na nossa tabelinha. Se você está com dúvida de como configurar esse string de conexão, é super tranquilo, tá? Aqui nessa variável server, é só colocar o nome do servidor que você quer. No caso, eu coloquei ponto porque eu quero acessar o servidor local. E depois informar a autenticação, que pode ser por conexão confiável, como é o meu caso aqui, ou então por usuário e senha, como nesse exemplo que eu coloquei aqui embaixo. Aí feito isso, executando o comando, se a gente der um select aqui na nossa tabelinha, você vai ver que os dados estão aqui salvos, né, da nossa primeira execução e da nossa segunda execução também. Então, até agora nós temos 2 execuções salvas nessa tabela. E vamos para o terceiro método, que é inserindo os dados na tabela pelo próprio código da procedure. Então, originalmente, a nossa proc só mostrava os dados, mas com esse código novo aqui, a gente vai inserir na tabela, usando o insert select, e depois a gente pode, inclusive, fazer o output dos dados que foram inseridos na tabela usando a cláusula output. A gente pode não só inserir na tabela, mas também mostrar para o usuário. Então, isso aí é bem legal, né? Então, assim, a gente não só salva o resultado na tabela, mas também mostra para o usuário. E o legal desse método é que, do ponto de vista do usuário que está executando essa procedure, ele não sabe que houve mudança nenhuma, porque ele continua vendo o resultado normal, que é diferente dos métodos 1 e 2. Legal? Então, esse aqui é o terceiro método. E por último, a gente pode trabalhar também com o XML. Isso aqui é bem legal, XML. Acho que isso aqui é uma coisa que é muito pouco usada no mercado e que dá para você ter uma flexibilidade gigante, porque você pode mandar informações via XML para a proc, receber informações via XML, e aqui eu estou te mostrando uma palhinha do que você pode fazer a respeito disso, tá? Então, nesse código novo da procedure aqui, a gente está fazendo 2 coisas. Primeiro, a gente transforma o select em um XML que nós vamos retornar para o nosso usuário. Depois, a gente retorna para o usuário o select original. Então, eu vou selecionar todo esse código aqui, executar essa proc, e aí, feito isso, a gente agora tem 3 formas de executar essa procedure. A primeira é a forma normalzinha, que você já está habituado. A gente executa aqui e ele volta o resultado normal para o usuário. A segunda é com esse código aqui, ó, que além do resultado normal, a gente recebe o XML nessa variável. E aí a gente pode dar um select nessa variável e aí aparecem 2 result sets. Um com o resultado normal, que a gente já está acostumado, e o outro com um XML. Aí, tendo o XML, a gente pode trabalhar dessa terceira forma mais aqui embaixo, ó, onde a gente recebe o XML na variável e depois a gente desmembra esse XML usando esse comandinho aqui. E aí a gente consegue pegar esses dados, uma vez que nós desmembramos o XML, e salvar na tabela normal. A gente poderia salvar na tabela XML, ou então a gente pode salvar em dado relacional, como a gente acabou de fazer aqui. Bacana? Então, essa foi uma boa explorada em 4 técnicas para você salvar resultados de uma procedure em uma tabela. Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Até logo, tchau, tchau!